bem-vindos a mais um Na Maca com a Ju. Hoje eu estou com o Dr. Vinícius Machado Vilar e nós vamos estar falando sobre os direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Como você vai conseguir as suas órteses, fisioterapia, qual é o processo no SUS e nos planos de saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius Machado Vilar. Obrigado, Ju. Eu agradeço o convite, aquele convite que foi do nada ali, mas muito obrigado por ter me chamado para participar. Gente, é um prazer estar todo mundo aqui e estar aqui com você, Ju. Vamos lá, gente. Eu estou aqui à disposição sua. Pode. Doutor Vinícius, primeiro conta um pouco para o pessoal qual é as suas credenciais. O senhor é advogado e qual é a sua área de atuação dentro da advocacia e qual é a especialização nessa área? Tá, eu sou formado advogado já desde 2017, né? Atuo então desde de 2017. E na área da saúde desde 2019. Então, trabalho aí com terapias intensivas, com pedidos de órteses e próteses. Então, essa parte da saúde, ela vem desde 2019. Sou especializado também, especialização na PUC, Rio Grande do Sul, e esse sou eu. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente também estava conversando antes é que a mãe dele é enfermeira. Minha mãe é enfermeira, verdade. Minha mãe é enfermeira. Inclusive, eu tenho um histórico também de hospital. Já trabalhei em setor de nutrição e na farmácia hospitalar. Então, também já rodei um pouquinho no hospital aí. Então, eu acho que isso é um diferencial interessante. Por você ter trabalhado no hospital e sua mãe ser enfermeira, você tem uma visão diferenciada para a saúde, até na hora de você estar focando os pedidos, poder estar até analisando os pedidos que vêm, né? Eu acho que por ter tido essa experiência no passado, eu acabo tendo uma visão um pouco mais ampla, né? Desde a parte hospitalar e um pouquinho de fora. Então é bem bacana porque entra um pedido médico, a gente já sabe o que vai acontecer, né, para onde a gente vai levar, quais são os resultados, e essa experiência hospitalar, ela tem me ajudado, inclusive, até hoje muito, foi extremamente importante. Então vamos lá, eu fiz algumas perguntas que eu até te mandei, porque tanta coisa. Eu botei um card no Instagram falando, gente, quem tiver perguntas, botem aqui. Então a gente recebeu muitas perguntas e eu fui organizando essas perguntas e formatando essas perguntas para que a gente pudesse falar para o Dr. Vinícius Machado. Então a primeira pergunta é a seguinte, é uma pergunta básica, mas que é muito importante. O SUS é obrigado a fornecer órteses para crianças com deficiência? Existe alguma limitação sobre o tipo de órteses disponível? Tá, Ju, é assim, o SUS ele tem a obrigação, sim, de fornecer, tanto para criança quanto para adulto. E o SUS ele é integral, tá? Então a gente não pode limitar. Sempre que existir, né, um pedido médico, um pedido do fisioterapeuta, indicando o tratamento, a terapia, né, que a gente, né, você inclusive fala, né, que a órtese ela serve como terapia. Sim. Então, existindo aí um pedido médico, pedido do profissional, o SUS não pode limitar. Então, tem sim a obrigação de fornecer, tá? Tá. Então, mas dentro dessa outra questão que sempre vem também, que é a próxima pergunta, então o SUS tem a obrigação de fornecer a órtese, mas muitas vezes eu já escutei que vocês não podem fazer uma solicitação específica de uma órtese, de uma marca, eu digo de marca nesse sentido. Eu quero a cadeira, eu preciso da cadeira de rosa XPTO. Não, vocês têm que fazer o descritivo da cadeira, que aí eles vão procurar o mais próximo daquele descritivo para fornecer. É real ou eu posso botar uma marca do que eu preciso? Olha só, a gente tem realmente essa discussão. A regra geral é que a gente não possa, de fato, escolher a marca, né? Eu até brinco no escritório que a saúde não é pastelaria, que você pede o que quer e consegue. Então, via de regra, a gente não pode escolher a marca. Porém, Ju, se a gente para pensar, cada marca tem a sua especificidade. Não existe um equipamento que é exatamente igual ao outro. Cada um tem a sua especificidade e aí, havendo a necessidade desse equipamento em si, a gente consegue a autorização dele, tá? Então, eu uso o exemplo, por exemplo, da dipirona e do paracetamol. São dois medicamentos que servem para dor, certo? Se o paracetamol custar R$5 e a dipirona custar 50, e o médico entende que a dipirona é o melhor tratamento, é a melhor terapia que o paciente precisa, a gente consegue a dipirona mesmo sendo mais caro, mesmo sendo uma outra marca, entendeu? Então, na questão da órtese é a mesma coisa. Se você tem, por exemplo, uma órtese mais específica do que é disponibilizada no SUS, aí o médico e o fisioterapeuta, né, fazendo o pedido dessa em específico, a gente consegue.
Então, com eles não certeza. têm. Depois a gente vai até entrar nesse lado mais para fisioterapeuta. Então, eles têm que fundamentar o porquê seria essa específica. Com certeza. O pedido tem que ser extremamente fundamentado, tá? Tanto é assim que eu recebo no escritório vários pedidos sem fundamentação. Então, prescrevo tal coisa. Não é assim. Tem que prescrever, explicar, apresentar o diagnóstico, falar exatamente o porquê que está prescrevendo, né? Senão a gente também não consegue. Eu nem aceito o caso no escritório, assim. E, por exemplo, o SUS agora de órteses tipo AFO, que seria essa daqui, é uma AFO mesmo, órtese. A gente vê que, por exemplo, tem várias cidades que eles fazem uma AFO para o paciente, tá? Mas é uma AFO. Desculpa, gente, é bem ruim, né? São afos grossas que machucam o paciente. Elas são, a maior parte das vezes, são em 90 graus, ou seja, para deixar o pé em 90 graus. Só que a criança, por exemplo, um PC tem um encurtamento da panturrilha, a gente precisa botar um salto para começar a jogar esse pé para trás. Tem algumas especificidades e a maior parte dos ortesistas ou do público não sabe fazer isso e não faz. Eu tenho como também direcionar que eu quero que a minha órtese seja feita com aquele profissional ortesista? Consegue sim. E na verdade, assim, quando a gente fala de órtese, a gente tem que pensar que não é só a parte mecânica, mas o conforto também é importante, né, para o paciente. Então, como que a gente tem a adesão a uma terapia se a gente não tem conforto nela? Então, é importante que exista esse conforto, que a órtese ela seja confortável, seja feita de um material confortável para que o paciente possa usar. Senão a gente não adere à terapia. E aí, obviamente, não tem a evolução do diagnóstico que o profissional espera. Então, pode sim, a gente consegue fazer com que seja fornecida pelo profissional específico com essas condições. Tá? E, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, vou entrar nessa casa da órtese, porque é um problema que eu tenho muito grande. Eu sei, a gente nem vende órtese, gente, mas eu tenho o pé, para mim, é a base de suporte da criança. Então, se a gente tem um pé que ele não está com uma base organizada, como é que a gente vai conseguir organizar o resto desse corpinho, né? É verdade. Então, eu preciso começar por esse pezinho. E eu confio na Luciana, por exemplo, que faz órteses no Rio, que é a Adapto-Órtese. Eu aqui de São Paulo, eu posso entrar com processo contra a Prefeitura de Indaiatuba no SUS, pedindo que eu quero fazer uma órtese em São Paulo? Isso é muito difícil de conseguir, mas dá. Mas eu posso, por exemplo, ela atende de vez em quando em São Paulo, eu posso falar que eu quero ir, né? Olha só, a gente faz assim, faz a prescrição, então o fisioterapeuta analisou o paciente, fez a prescrição específica da órtese e tal. E aí a gente tem que buscar no mercado se existe alguma órtese que seja semelhante a essa, no mínimo semelhante, que atenda às necessidades que o profissional colocou. Se essa pessoa do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, somente ela faz essa órtese, ok, aí a gente consegue comprar dela. Agora, se tem outros profissionais que fazem a mesma órtese, com a mesma qualidade, com o mesmo conforto, e atendendo os requisitos, é a de menor preço. E eu posso botar o requisito de... não é nem do tipo da órtese, agora não a parte física, mas a parte do pensamento biomecânico que está integrado naquela órtese. Porque o que eu falo? Uma órtese comum, normalmente todo ortesista vai botar em 90 graus, tá? Vai fazer, vai botar aí... Esse é o padrão. É o padrão, vai botar uns calombos no meio para poder fazer o formato do pé, né? Segurar a maléola, essas coisas. O pensamento biomecânico da Luciana é diferente. Então, eu quero jogar esse peso no calcanhar. Então, eu vou ver biomecanicamente como é que é a marcha desse paciente, fazer algumas análises biomecânicas da marcha, para eu poder organizar esse pé da melhor forma possível para o momento que ele está agora. Então, tem um pensamento clínico diferente do pensamento clínico dos outros. Isso eu posso estar integrando dentro Pode, com certeza. Se a Luciana, mas olha só, a Luciana ela tem que ser a única pessoa que produz esse tipo de órtese. Com esse pensamento. Com esse pensamento, exatamente. Então, por exemplo, vamos supor só, já resolveu, né? Se a Luciana, somente ela trabalha, você falou de 90 graus, né? Vamos supor que a gente esteja falando de 86 graus. A gente tem que olhar para né? Que é quase a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença.
Então, essa pequena diferença, se de fato ela trouxer um benefício terapêutico para o paciente, com toda certeza você consegue fazer a compra dela, tá? E, aliás, quando a gente fala de saúde, são esses pequenos detalhes, Ju, que fazem com que a gente consiga mandar o paciente para um hospital ou para uma clínica ou conseguir algum equipamento específico, tá? Então, são esses detalhezinhos que são extremamente importantes. Por isso que o relatório do fisioterapeuta e do médico são os dois documentos mais importantes do nosso processo, justamente por conta dessas particularidades, tá? Tá, então, eu acho que o mais importante aqui que a gente tem para poder iniciar esse pedido é realmente esse relatório ser minucioso. Relatório minucioso. E o que eu vejo é que cada vez mais os fisioterapeutas têm participado e feito um relatório com mais detalhes, com fundamentação, com a informação de qual literatura foi usada. Então, cada vez mais os relatórios têm vindo com uma maior qualidade. Já dos médicos é diferente. Aí vem, prescreva tal coisa, ponto, acabou, sabe? E é bem simples, porque não tem conhecimento de como é usado, o que vai acontecer, como que será o tratamento realmente, né? Então, o médico é limitado, já o do fisioterapeuta vem com uma base gigantesca. E a próxima? Como iniciar o processo de solicitação de órteses pelo SUS? Quais são os primeiros passos e quem são os profissionais ou órgão a serem procurados? Agora, de órtese, tu pode estar falando de teratólogos, de órtese afo, SMO, qualquer tipo de órtese. Tá. No SUS, Ju, cada cidade funciona de uma forma diferente. Então, aqui em Indaiatuba é uma forma, Jundiaí, então dentro de São Paulo, cada cidade é uma forma diferente. Mas a gente tem uma prática de buscar a Secretaria de Saúde. Então, normalmente, a Secretaria de Saúde fica na prefeitura e a gente faz o pedido para a Secretaria de Saúde. Eles analisam normalmente dentro de 30 dias e depois desses 30 dias vem a negativa. Com a negativa, a gente consegue fazer a ação. Sem a negativa, não adianta. A gente precisa que o município, caso a gente peça, obviamente, para o município, né, que eles neguem o fornecimento da órtese. Em quanto tempo vem a negativa? Eles dão? 30 dias, mais ou menos, 20 dias, depende do município, tá? Lá em Piracicaba, que é a minha cidade, 1 semana a 10 dias eles já fornecem a negativa, é bem rápido. E eles sempre vão dar uma negativa? Mesmo já tendo jurisprudência? Sempre vão negar. Isso eu vejo tanto com medicações, terapias, as órteses de forma específica, eles sempre negam. Inclusive é uma forma de economizar dinheiro, né? Porque com a negativa, várias pessoas que não têm conhecimento da possibilidade de judicializar, elas acabam parando aí na negativa, né? Que é a primeira barreira que elas encontram. E aí veio, então eu já fiz o pedido, já foram 30 dias. Aí a gente vai judicializar. Vai mandar para o fórum esse pedido todo que a gente inicialmente tinha mandado para a prefeitura. Imagino que nesses 30 dias a gente já está juntando mais documentação. Na verdade, eu acho que o ideal, Ju, é já fazer a juntada da documentação toda antes de mandar para a prefeitura, porque isso abre um processo administrativo. Tá? Então, quando eu falo prefeitura, pode ser tanto o estado, município, né, ou união. Antes da gente fazer o pedido já para o órgão público que vai fornecer, a gente já junta todas as provas e apresenta todas as provas, porque facilita. Uma eventual possibilidade de fornecer de forma administrativa, que a gente diz, não precisa fazer ação judicial, né? Então a gente já economiza tempo, entendeu? E o tempo é precioso, porque a gente está falando de saúde. Porque pode ser administrativo, eles dão a negativa. Na verdade, pode acontecer deles fornecerem. Então, ao invés de negar, pode acontecer de fornecer. E aí, com esse fornecimento, não precisa judicializar. Então, é tempo que a gente economiza, dinheiro que economiza e tratamento que começa a ser feito. Você já conseguiu alguma vez assim? Já consegui administrativo. Jura? Já consegui. Qual prefeitura? Jundiaí, Piracicaba já foi, São Paulo já consegui também administrativo e eles fornecem. Nossa, gente, então todo mundo se muda para Jundiaí, Piracicaba, São Paulo. Então, tá bom. Às vezes eu consigo, então, em 30 dias, muito bom. Mas essa, Ju, assim, é a exceção da exceção. A cada 100 casos, um vai fornecer de forma administrativa. E detalhe, isso a gente está falando de SUS. Plano de saúde é um pouquinho diferente, e aí a depender da situação que o paciente se encontra, sei lá, se é um paciente que teve
algum problema anterior no hospital, ou se teve um erro médico, alguma coisa assim, esse paciente, o que ele pede para o plano O fornece. plano vai fornecer. Então acaba fornecendo por quê? Não quer judicializar, não quer que judicialize, né, o erro médico e os outros A pedidos. gente tem alguns que precisam. pacientes de erro médico aqui. Tá, então É esses, muito triste. esses normalmente o plano de saúde acaba tratando um pouco mais suave, de uma forma um pouco mais suave, porque não quer, né, que entre com a ação. Vai ficar Com brigando. certeza. Né? Vai perder até mais. Aí, tudo bem, eu tive que judicializar. Aí eu recebi a negativa. Tá. Na verdade, você recebeu a negativa antes de judicializar. Então, aí eu vou ter que judicializar. Aí o pessoal sempre me pergunta, quanto tempo médio de espera para a concessão de órtese desde que a solicitação até a entrega, com a judicialização? Quanto tempo da ação, né? Todos os meus clientes perguntam a mesma coisa. E é uma pergunta, inclusive, muito importante, porque a gente quer saber, né? Entra com a ação, quer saber quanto tempo vai levar para de fato ter acesso à terapia. A liminar, Ju, eu já tive liminar no escritório que saiu em 28 minutos. 28 minutos, Nossa. De verdade. Então esse foi o meu tempo recorde de liminar no escritório. Mas pode acontecer de sair em uma semana, 2 dias, 1 dia. Normalmente a decisão liminar, que é a antecipação, né? Já falou bastante de liminar, né? Então a liminar sai normalmente em 24 horas ou 2 dias de quando a gente entra com a ação. Jura? Juro. E aí o que acontece? Assim que a gente entra com a ação, pede essa liminar, sai a decisão, e aí o município, caso a gente, né, esteja fazendo contra o SUS, tem um prazo de 30 dias normalmente para fornecer. E aí é o juiz quem define a quantidade de tempo que ele vai conceder, tá? Caso não forneça, mas isso é só aqui multa. Em São Paulo. Funciona da mesma forma em todos os estados. Mas tá muito... Desculpa, tô sendo cético agora. Vamos lá. Eu acho que você precisa chegar um pouquinho pra frente, pessoal. Tá. Eu tô tendo que virar muito sim, eu tô ficando de costas pro pessoal. Eu tô sendo cética. Não tá acreditando? Não. Vou provar. Porque assim, a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando que tem uma dificuldade de ordens judiciais, de demora, a gente vê processo se arrastando, vão pra não sei o quê, vão pra não sei quanto, não sei quanto. E você tá falando, então... Eu consigo, o juiz me dá uma liminar em 3 dias úteis para fornecimento? Porque o que acontece? Até para fornecimento de material? De material. Na verdade, assim, o juiz normalmente ele dá um prazo de 30 dias. Chega mais para frente. Vou pisar em você, assim, ó, né? vamos. Não. Então deixa eu chegar para trás. Tá. Então o juiz ele dá um prazo de 30 dias. Ele é razoável. Então a gente tem que, o juiz, todo mundo tem que usar do bom senso, né? Quando a gente está falando de fornecimento de qualquer coisa que envolve a saúde. Se é a compra de um material, normalmente ele dá 30 dias para o município. Pô, não é possível que em 30 dias você não compre, comprar o produto. Eu não estou achando que 30 dias isso eu já vi, tem 30 dias para você comprar. Sim. Eu estou falando que o juiz foi muito rápido. Exatamente, e sai rápido a decisão. Sai muito rápido. Como eu falei para você, em 28 minutos já tive uma decisão liminar no escritório. E consegue, é muito rápido. E tem que ser muito rápido, porque a gente está falando de saúde. Não é um pedido de antecipação. Vocês fazem algum pedido de rapidez, sei lá, de urgência? Quando entra, já vem com pedido de urgência junto. Já vem com pedido de urgência. Prioridade de tramitação, porque a gente está falando com pessoa com deficiência. Então tem uma prioridade e o processo vai mais rápido. E detalhe, assim que eu faço o protocolo da ação no fórum, a gente tem que conversar com o juiz, eu marco reunião com o juiz, então já tem toda uma antecipação que eu trabalho no escritório, que é diferente, inclusive, de Defensoria Pública e Ministério Público, que eles fazem a ação, deixam no fórum a ação e fica lá, ao Deus dará, né? Porque eles vão atrás. Eles também têm muito trabalho, né? Sim. Mas você não tá acreditando ainda, né? Eu sei. Mas depois eu vou provar. Advogado trabalha com prova, né? Não, eu tô achando o máximo, porque sabe o que vem na minha cabeça? Gente, você tem um filho, seu filho acabou de nascer, você sabe um monte, né? Tem um tempo de luto, é óbvio. Assim que tem um diagnóstico. Assim que tem um diagnóstico e tal, mas você já pode buscar seus direitos desde o bebezinho. Sim. Então, se você pode buscar desde o bebezinho, recebendo posicionamento no posicionamento certo dentro
do carrinho, porque tem carrinho especial. Tem carrinho, parapódio também, às vezes a gente tá falando, né, uma necessidade de um parapódio. Sim, com 11 meses precisa já começar a ficar em pé, mas você precisa de um carrinho. O bebê acabou de nascer, quanto mais posicionado aquele bebezinho tá, melhor vai ser pro bebezinho. Então, posicionamento desde pequenininho. Sim. Ou o head pod, quando nasce, que às vezes precisava aquele pra cabeça. Pra cabeça ficar na posição certa, né? Posição não, no formato. Então, mas olha só que interessante, né? Então, quando a criança nasce, normalmente eu não vejo pais e mães preocupados com, por exemplo, ele tem ali algum problema na musculatura, ou precisa fazer uso de uma órtese, né? Eu não vejo pais e mães, pelo menos chegando no escritório, com crianças recém-nascidas. E é curioso, normalmente é quando a criança já está com 2 anos, 3, que aí ela já se mexe, tá? Sabe? Então, para criança recém-nascida, para o bebê, dificilmente eu recebo o caso no escritório. É já para criança de 2, 3 anos e para cima. Então, agora é momento bronca, tá? Gente, depois de tudo que a gente já sabe sobre o desenvolvimento, tudo que está online, se você pode seguir um monte de perfis de profissionais da área de fisioterapia que falam claramente que quanto antes você conseguir organizar essa biomecânica, o posicionamento do seu filho, menos possibilidade de deformidades ósseas ele vai ter, maiores ganhos no desenvolvimento motor ele vai ter e melhora a perspectiva mesmo do desenvolvimento com a vida, integração, interação. Então, hoje não tem mais desculpa para a gente esperar até os 3 anos de idade. Se pode entrar com processo já hoje... Entra assim que você tem... Na verdade, o importante, Ju, é buscar o profissional, né? Porque o paciente nem profissional busca. Então, tá tudo online, gente. Então... No seu perfil tem 1 milhão de informações lá. A pessoa, ela suspeita de algo, já vai atrás, né? Mas os pacientes não vão. O que eu vejo muito de algumas mães, falo mães porque assim, você sabe que é a mãe. As mães, elas negam muito. É que o luto vem junto com a negativa, né? Então, se tem alguma coisinha diferente, não, mas eu vou esperar, eu quero ver se realmente precisa, sabe? Então, e é um tempo que vai passando, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, os primeiros anos são os anos de ouro, né? Que a gente diz. Então, se você deixa passar, é a oportunidade que você perde. Então... Sim, é um trabalho até que eu vou começar a fazer esse ano com os pediatras, na realidade, porque o bebê nasce, ele tá no pediatra, né? A gente manda todo mês, a gente vai lá com o bebê e tal, o primeiro ano quase que todo mês a gente tá no pediatra. E eu vou até num congresso de pediatria esse ano para a gente começar a fazer esse trabalho diretamente com o pediatra, para o pediatra já começar a fazer alguns encaminhamentos, porque se a gente tem a possibilidade de estar no SUS em 28 minutos, como mínimo, e no máximo que uma semana, 2? Uma semana, na verdade, assim, a depender do caso, tá? Tem caso que demora um pouquinho mais, tem caso que demora um pouquinho menos, são pontos que o advogado já consegue analisar logo no primeiro atendimento. Então, por exemplo, se você chegar no escritório, você traz a demanda para mim, eu analiso e falo, se eu trabalhar dessa forma, exemplo, tá? Que eu trago aqui, gratuidade de justiça. Se eu for pedir uma gratuidade de justiça, que eu nem não vou entrar nesse mérito assim do que é, mas acaba demorando mais, porque pode ser que negue, e aí tem que o juiz analisar, depois voltar, entregar a documentação, então assim, é um pouquinho mais difícil. Se não tem pedido de gratuidade da justiça, já é muito mais rápido, porque o juiz já dá a decisão logo de pronto, assim que ele recebe o processo, ele já decide, então vai muito mais rápido, tá? Então, conscientizar, né, informar a população que existem órteses, que existem, há a possibilidade do advogado trabalhar também desde, né, do nascimento da criança, enfim, a conscientização eu vejo que ela é pequena, os profissionais, inclusive, da saúde, eles não conscientizam, né, a população, e falta muita informação. Aliás, falta até informação de que existe o advogado que trabalha na área da saúde. Pois é, porque é até uma pergunta que eu tenho. Você fez a pergunta? Não, porque assim, uma pergunta que tem eu posso ir com um advogado particular da área da saúde ou eu tenho obrigatoriamente que ir na Defensoria Pública, Ministério Público, para poder ajuizar pelo SUS? Bastante gente faz pelo Ministério Público, com a Defensoria Pública, mas aí o que a gente tem de diferença, né, da advocacia particular do privado para o Ministério Público e Defensoria?
Na advocacia particular, a gente tem todo o atendimento do cliente, tem o acompanhamento do cliente e a gente faz o processo de uma forma muito mais veloz. Então, o resultado vem muito mais rápido. E aí, quando a gente fala de terapia, então, quanto mais rápido a gente usa, melhor. Então, por isso que no particular acaba sendo mais vantajoso, tá? Mas pode, inclusive, a pessoa não tem condições de contratar o advogado. Pode buscar o Ministério Público, pode buscar a Defensoria Pública, que eles também fazem um trabalho muito bom. Mas assim, se a gente para e pensa, tá? Eu vou agora falar assim. Eu não sei qual é o custo do senhor. Mas eu imagino que o custo, se você vai somar os materiais que a criança precisa, é muito menor do que o custo advocatício. Menor ou maior? Menor. Menor. O seu custo é menor. Olha só, se, por exemplo, você falou, né, que a gente estava usando o exemplo do tênis. A depender do que você está buscando, não compensa contratar o advogado. Né? Então, por exemplo, se é só um tênis, eu só preciso do tênis, eu não vou precisar trocar e tudo mais. Não compensa contratar o advogado, porque o valor dos honorários é muito mais alto. Sim. Então, compensa você ou fazer a compra do produto ou buscar no público, Ministério Público e Defensoria Pública. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, do Teratogs, quando a gente tem, né, uma necessidade de troca de órtese muito maior, a gente tem órtese que troca uma vez por ano, né, que você tinha falado para mim. Então, acaba sendo interessante você contratar o advogado. Porque cadeira de roda, parapódio, exatamente. Parapódio e a cadeira de rodas, quando a criança tem necessidade, paralisia cerebral, por exemplo. Sim. Aí a gente tem a terapia que a criança vai fazer, então é o primeiro ponto. Depois vai precisar de parapódio, vai precisar de cadeira, vai precisar, às vezes, da cadeira de banho também. Então, são vários equipamentos que a criança precisa fazer uso. E a gente, se ficar aguardando, né, de Defensoria Pública e Ministério Público, no particular acaba sendo muito mais rápido e muito mais vantajoso. Então, assim, isso tudo depende do caso. O caso específico, quem é o paciente, o que ele busca, né, qual é o produto, qual é a terapia. Então, a depender do que for, ele não compensa realmente. Toda vez que vem me perguntar sobre isso, em relação à compra do Teratogs pelo SUS, que entrar com processo contra o SUS e tal, pedido pelo SUS, eu falo, olha, se é só o Teratogs, eu não sei se vai compensar, dependendo, né? Só se tiver trocas, aí dependendo da criança. É que o Teratogs usa por bastante tempo, né? Você falou que a gente consegue usar. As nossas crianças, tem criança que tem adulto já e continua usando, porque se sente melhor, mais confortável, mais posicionado. E tem crianças que viraram mais velhas e que já não usam, é o caso da minha irmã. Que também os pais já não usam. Mas, assim, eu acredito que se juntar tudo que a criança precisa, realmente vale a pena. Porque são várias coisas, né? Nunca é uma coisinha só. Nunca é uma só, gente. E aí, isso a gente está falando, claro, só de equipamentos. Ainda tem terapias, que a criança muito provavelmente vai precisar fazer. A fisioterapia, né? Fisiomotora, normalmente vem aí uma fisiomotora envolvida. Tem também medicações. Então, se a gente fala, por exemplo, da paralisia cerebral, às vezes precisa de um leite, que o leite também é caro. A criança faz a dieta dela, é aquela integral, né? Então, assim, tem um custo muito alto essa criança. E tudo isso pode ser custeado tanto pelo plano quanto pelo SUS. E aí compensa, nesse caso, fazer a contratação de advogado, sem nenhuma dúvida. Compensa. Tá? Aí eu tenho uma pergunta específica, que foi de uma mãe também, que não sai, mas a filha dela, ela recebe o BPC. Tá, o LOAS, né, que tem bastante gente que chama de LOAS, BPC. De LOAS, E ela quer fazer faculdade. Ela vai perder o benefício? Vai afetar? Não. Vá fazer a sua faculdade bonitinha, aproveita para estudar, não vai perder o seu benefício, tá? Não tem relação nenhuma entre fazer a faculdade e a perda do benefício. Pode fazer tranquilamente. Faça a faculdade, é ótimo. Agora, acho que para o SUS foi. Vamos para plano de saúde? Bora, plano de saúde. O grande problema nosso. Vamos lá. Primeiro, para o pessoal entender, o que é o rol de procedimento da ANS? O famoso rol de procedimento, né? Esse rol, Ju, ele elenca, né? Então ele apresenta vários procedimentos que devem ser cobertos pelo plano de saúde. Então, quando a gente fala de plano de saúde, a gente está falando de saúde suplementar. A regra seria só usar o SUS, mas aí o plano de saúde ele é uma saúde suplementar. Então você não faz uso do SUS e faz do plano de saúde. O rol da ANS é o mínimo que o plano de saúde tem que fornecer.
esse é o mínimo. Além disso, o plano pode oferecer, abaixo disso, o plano não pode oferecer, tá? Então, sempre que tiver o rol determinar que tal procedimento, tal medicação, tal terapia é contemplada, a ausência de fornecimento é uma negativa abusiva e ação direta, tá? Não precisa nem aguardar muito. A gente teve um problema 2 anos atrás, o ano A passado, discussão do rol, né? do rol, que foi pro STJ, eu acredito. Isso, STJ. Aí caiu, deixou de ser, virou terminativo, então só tinha que oferecer isso. Na verdade, era Aí veio uma lei do Senado alterou, que caiu, exatamente. né? Antes, na verdade, a discussão era rol taxativo ou exemplificativo, né? Então, ou a gente usa ele como a base de exemplo, ou a gente usa ele como cobertura obrigatória, só vai cobrir isso e tudo que não constar ali não tem cobertura. A decisão final, o que ficou de fato definido é que o rol ele é um exemplo e não é a obrigação do plano. Tá? Então, o plano tem que oferecer outras coisas que não estão no rol da ANS. Ou seja, esse rol ele é um exemplo para o plano seguir de mínimo. Além disso, o plano também tem a obrigação. Aliás, Ju, quando a gente fala de plano de saúde, tendo a doença constando no CID-10, o plano de saúde ele tem a obrigação de fornecer tratamento. Então, a gente tem a cobertura integral, né? Peraí, volta, agora eu não entendi, explica de novo, porque, vamos lá, a doença consta no CID-10, então ele tem que fornecer o tratamento integral. Tem que fornecer. E aí vem aquela questão, né, de órtese e ausência de fornecimento. Acho que você já deve até ter pensado nisso, né? Era a próxima pergunta que você ia fazer, certeza. O plano, se a gente pensa que ele tem a obrigação de fornecer para você o tratamento da doença em si, as órteses, elas fazem parte do tratamento da doença. Consequentemente, tem a obrigação de fornecimento. Claro que essa é uma discussão que não é um entendimento unânime dentro da justiça. Então, alguns juízes vão falar que sim, outros juízes vão falar que não. Por isso que, a depender do caso, a gente faz a ação contra o SUS, mesmo a pessoa tendo um plano de saúde, tá? Entendi, porque é muito rápido, né? É rápido, exatamente. Mas, veja só, quando a gente fala de velocidade aqui, que eu sei que você ficou extremamente surpresa, a gente tem que pensar que a decisão sai muito rápido. Mas uma coisa é ter a decisão, outra coisa é ter o cumprimento da decisão. Tá? Então, por exemplo, veja só, eu entrei com a ação, o juiz determinou que o SUS ou o plano de saúde deve fornecer tal coisa para o paciente. O plano de saúde pode não fornecer. O SUS pode não fornecer. E aí a gente passa esse prazo limite e aí não tem a órtese, não tem a terapia, não tem a medicação. E passado esse prazo, normalmente vem uma multa que é aplicada. E a depender do que a gente está pedindo, por exemplo, no caso de uma terapia intensiva, com valor muito alto, para o plano de saúde, para o SUS, acaba compensando pagar a multa do que pagar a terapia. Tá? Ou medicação também, que tem medicamentos aí que custam toda vez que vieram né? pra gente assim, Juliana, porque, por exemplo, acabou o estoque do Teratox. Tá. Então eu preciso de uma carta, porque senão eu tenho uma multa diária de 50 mil reais. Não era nunca baixo. Não, na verdade, a multa de 50 mil, para chegar a 50 mil a multa normalmente vem por dia. Tá? Por dia. Para chegar em 50 mil por dia, provavelmente o juiz fixou em 1.000, não cumpriu, atingiu um teto, aí ele aumentou para 5 mil, não cumpriu, aí atingiu esse teto, normalmente dá um teto de 30 dias. Então eles vão empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. E aí, o curioso é que é uma estratégia, inclusive, de alguns planos de saúde, tem aqueles planos que não fornecem nada, que eles deixam acumular um valor extremamente alto de multa, e depois, no final do processo, eles discutem dizendo que essa multa é um enriquecimento ilícito. E aí eles conseguem reduzir o valor dessa multa. Isso eles ganham tempo, não fornecem terapia, economizam dinheiro e aí conseguem reverter o valor da multa. É uma estratégia... a prefeitura também faz isso? A prefeitura também faz isso. Age da mesma forma. Quando a gente está falando de algo que é muito caro, é a estratégia do plano de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos para doenças raras, realmente... Medicamento para doença rara, né, síndrome genética, a gente tem medicamentos aí de 6 milhões, né, então valores extremamente altos. É complicado, Acaba, compensa para o ente público ou para o particular pagar a multa. Mas dentro do nosso mundo aqui... Dentro do nosso contexto, não são valores altos.
né? A gente não está falando de valores exorbitantes, né? Então, a facilidade de conseguir ela é muito maior, tá? Porque sempre a gente tem que pensar o seguinte, Ju, infelizmente, plano de saúde e SUS, eles basicamente comercializam a saúde, né? Eles não tratam o paciente como alguém cara a cara, é só mais um número. E por ser só mais um número, é mais uma pessoa que está dando ou lucro ou prejuízo. E para o plano de saúde e para o SUS, eles querem o quê? Não ter prejuízo, Não ter entendeu? Então, isso, inclusive, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. E não é só no Brasil, isso em todos os lugares, tá? Todos os lugares. Não, porque as crianças lá, né, na Europa, por exemplo, a Estela, nossa, a gente morou em Madrid, ela foi muito bem tratada lá na parte pública. Isso há 30 anos atrás, tá? E hoje a criança sai já do hospital, por exemplo, no carrinho de bebê com posicionamento correto, já sai com headpod se precisa, já sai com bastante coisa. Nos Estados Unidos também, alguns estados, né, não são todos, mas fornecem, seu filho vai na terapia, então ele precisa disso, 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 eles mandam para sua casa aqueles materiais para você também fazer a terapia em casa e continuar essa terapia. Eu tenho alguns clientes que eu acho que, volto a dizer, isso acontece nos outros países, acontece com menos a quantidade do que aqui, claro, mas acontece também. O que eu vejo de curioso no escritório é quando o pai trabalha para uma empresa internacional. Aí a facilidade de conseguir as coisas é muito maior. A gente não precisa nem judicializar. O próprio pedido administrativo pro plano de saúde da empresa internacional já fornece para a gente sem necessidade de entrar com isso ação. Pro plano de saúde internacional. Plano de saúde, exatamente. Na verdade, a empresa internacional saúde, é né? a empresa internacional e ela contrata um plano de saúde aqui. Aí a empresa faz mesmo o pagamento. se for um plano de saúde brasileiro? Bradesco, por exemplo, a gente está falando Bradesco, acaba fornecendo muito mais fácil. Quando a empresa é internacional. Aí eles fazem pagamento, tem todo um trabalho por trás, mas quando a pessoa trabalha para a empresa internacional, tem uma facilidade muito maior de conseguir. Interessante isso. É curioso. Muito curioso. Então, mas mesmo com essas jurisprudências, você falou que tem cabeça de juiz, né? Funciona. Mesmo com a jurisprudência? Olha só, você falou do STJ, né? O objetivo do STJ, o que é? Uniformizar os entendimentos dos juízes do Brasil todo. Mas para chegar ao processo até o STJ, tem um caminho muito grande e muitas das vezes não chega, né? Então, acaba parando realmente no entendimento do tribunal. Então, entendimento do tribunal ou da Câmara em São Paulo, entendimento do tribunal da Câmara em Minas Gerais, e aí acaba sendo, por exemplo, em São Paulo, nós temos 10 câmaras de direito privado, 3 são favoráveis a plano de saúde e 7 favoráveis a consumidor. Então a gente acaba meio que ficando à deriva, né, e dependendo da sorte. Tá? Que doido. Que doido. Mas mesmo depois da lei que saiu, que pelo menos esse senador fez alguma coisa? Mesmo depois. Mesmo depois. Mesmo depois? Porque saiu uma lei, então ele é só exemplificativo. Não, porque o que acontece? Na verdade, assim, tem a contestação, né? Vamos falar de plano de saúde. Então tem contestação, o plano de saúde diz que não há necessidade de fornecer esse equipamento em específico, aí vai fornecer um outro, entendeu? Então quando a gente está falando rol exemplificativo, é rol exemplificativo. Mas aí o plano de saúde vai contestar, vai apresentar toda uma quantidade de provas e vai dizer que outro equipamento supre a necessidade desse paciente, entende? E aí a gente acaba não conseguindo o específico ou a marca específica que a gente quer. Entendi. Triste, vamos embora. Mas infelizmente faz parte do que eu falei para você, né? A comercialização da saúde. E os planos de saúde cada vez mais estão assim. Agora, a última dos planos é colocar biometria nas clínicas de terapia, né? Então, vai fazer uma terapia, o paciente tem que passar a biometria lá. Antes preenchia a ficha de frequência, agora não mais. Você foi para terapia de 30 minutos, coloca o dedo. Se fez 2 sessões, coloca o dedo 2 vezes lá, porque aí você tem que marcar que você esteve presente. Não dá para, por exemplo, porque né, tem alguns terapeutas. Porque tinha alguns terapeutas que falavam que o paciente ia e não ia, né? Então agora. Então, existe. Mas a maior parte dos terapeutas não fazem isso, né? A gente sabe que os profissionais são sérios. Existe gente ruim? Existe gente ruim. Tudo quanto lugar. Todo lugar, em todas as áreas e tudo mais. Mas isso facilitava para o paciente, porque ele podia fazer uma quantidade de horas, né? Por exemplo, a sessão 30 minutos. Então ele consegue fazer 2 sessões, junta 1 hora, e aí
pro plano de saúde era faturado em um dia uma sessão de 30, no outro dia uma sessão de 30. Mas o paciente fez 1 hora em um dia só. Agora não consegue mais. Então ele coloca a digital lá e ele faz os 30 minutos. Se ele quiser, ele volta no outro dia para fazer mais 30 minutos. Ah, porque só pode 30 minutos? Aí o plano limita também, que é outra coisa que não pode. O plano de saúde ele sempre tenta limitar a quantidade de terapia, por exemplo. Tá? Nossa. Feia coisa, né? É feio, tô ficando depressiva agora. Coisa. Eu gostei, fiquei feliz com os 28 minutos e agora eu tô triste de novo. Agora já perdeu a felicidade. Então, essa pergunta eu achei interessante, porque foi uma pergunta que eu fiz antes até de você chegar, porque eu achava que não podia, então vamos deixar isso bem claro. O plano de saúde são obrigados a cobrir hortas essenciais para a reabilitação ou melhora da qualidade de vida do paciente, como prescrição médica ou do fisioterapeuta. Por quê? Eu sempre achei que como tinha terapias no rol e eles eram obrigados a cobrir terapias, não tem órtese, era melhor botar algumas coisas como terapia. Mas como terapia. Você falou que é a questão do CID, né? Exatamente, consegue. A gente tem, claro, a lei fala que as órteses elas têm que ser ligadas a ato cirúrgico para conseguir a cobertura. Sim. Mas aí o entendimento dos juízes é diferente da lei no sentido de que se tem a cobertura da doença, a órtese também tem que ser coberta. Então existe a possibilidade de a gente conseguir como órtese, como equipamento e não como terapia em si. Tá. Por isso que é importante a gente analisar o caso em si, o local que o processo vai, então tudo isso interfere no resultado final da ação. Tá, e eu, por exemplo, eu preciso trocar de órtese, porque cresci. Eu vou ter que abrir um novo processo? Depende. Existem várias formas de a gente fazer. No caso seu, por exemplo, que você falou, né? Se a gente pede como terapia, aí você não precisa trocar e fazer outra ação. Porque a terapia, ela tem muda, né, a necessidade da órtese por ano, então não precisa fazer mais de uma ação. Agora, se for somente fornecimento da órtese, e a depender do pedido do médico, você precisa fazer e renovar a ação. Exatamente. Só que isso é uma insegurança. Se for terapia, eu posso botar aqui... Se for terapia, você consegue colocar que é tempo, por exemplo, terapia contínua, né? E aí você consegue todo ano mudar. Na prescrição, você coloca todo ano fazer a reavaliação do paciente e aí vai ajustar a órtese. Mas e se for órtese? Exatamente, porque daí você não falou que consegue fazer... Sim, por terapia. Por terapia, exatamente. Como terapia, você consegue trocar sem inovação. Se for o pedido somente da órtese como órtese e não como terapia, aí a gente tem que fazer uma inovação. Eu não posso incluir botar nesse documento de ação que quando o pé crescer eu tenho que trocar órtese e aí só ser uma inclusão? Pode. A gente faz isso também quando trabalha com terapias, fisioterapia motora, né? Que aí o paciente ele é reavaliado de 6 em 6 meses. Dá para fazer. Não é o recomendado, mas dá para fazer. Porque entrar com o processo da vez... Não, fora a insegurança também, né? Por exemplo, você entra com ação uma vez por ano. E aí, a depender, né, da quantidade de ações, pode ser que uma hora forneça... Se cair no do 3 ou no do 7, você te ferrou. Exatamente. E aí você tem uma hora que você perde, né? Então, não é vantajoso você fazer uma quantidade enorme de ações, tá? É melhor sempre estar com essa mesma, né? Exatamente. Então, e aproveitar também, né? Porque aí é uma contratação de advogado, é um serviço só, é um trabalho, tem toda uma economia de tempo, de dinheiro, né? De disposição e energia também. Vai tudo, né? A gente, para iniciar pelo SUS, a gente faz primeiro um pedido e depois, daí negativo, eu entro com o processo. Como é que funciona pro plano de saúde? É o mesmo processo? Plano de saúde é a mesma coisa. A única diferença é que o plano de saúde a gente não faz para a Secretaria de Saúde. A gente manda o pedido para o plano e aí o plano vai ou fornecer ou negar. Com a negativa do plano a gente entra com a ação. É bem simples, é o mesmo procedimento do SUS. Não muda em absolutamente nada. Tá. Então, mas aí você, que entra bastante, os planos hoje já têm a jurisprudência. O material não é um material caro para o plano. Não é caro para o plano. Mas hoje você vê que eles estão aceitando mais e dando material sem ter que judicializar ou ainda tem que judicializar as órteses e tal? Não falo nem da terapia, terapia também. É que assim, para chegar até o escritório, o paciente já tem a negativa. Então, se é fornecido de forma administrativa, é difícil quando o paciente vem até mim sem ter feito o pedido administrativo. Então, para que ele venha para o escritório, normalmente ele já teve a negativa. Então, eu não consigo te passar a quantidade de pacientes que pede
e consegue já de forma administrativa. O que eu consigo são clientes meus que fazem novos pedidos de novos equipamentos ou outros medicamentos, e aí conseguem ou não no administrativo. E aí, tá? consegue? E aí, a depender do caso, sim. Por exemplo, se teve um erro médico lá no nascimento da criança, vai pedindo no administrativo que eles vão fornecendo. Se não teve nada, aí eles negam. Então, tudo depende de caso a caso. De caso a caso. De cada caso. E até em relação a isso, por exemplo, agora eu vou fazer o pedido para o plano de saúde. É melhor eu já fazer um pedido do plano de saúde com a conversa anterior com você, por exemplo, com o advogado? Ou dá no mesmo? É melhor, não, é melhor. É melhor conversar comigo antes, porque às vezes, agora vamos me complicar aqui, existem então, palavras... Não precisa responder, porque o Brasil é cheio de regra para advogado, ele não pode dizer nada. Não me complica. Mas o que acontece? É assim, ó. Existe a parte médica, né, que tem, vamos falar que a gente está falando de um pedido médico. Existe a parte de diagnóstico e prescrição. Ok. O CFM, ele entende que urgência, estou só contextualizando para responder a sua pergunta, tá? Urgência precisa ser atendida de imediato. Então, quando a gente fala aí daquela escala de Manchester, né, protocolo de Manchester, atendimento imediato. Não existe urgência para caso crônico, olha só. Então, o que é crônico não é urgente. Ok. Só que se eu estou pedindo uma órtese, não é urgente porque não corre risco de morte, não vai acontecer nada com o paciente se não for fornecido agora. Porém, é urgente para o judiciário, porque a gente não pode esperar 3 anos para conceder uma terapia ou uma órtese, entendeu? Então, por mais que o CFM para a medicina não seja um caso urgente, para o direito a gente tem que usar a palavra urgente. Urgente, imprescindível, necessário. Então, são palavras que, passando por mim antes de ir para o médico, a gente consegue fazer informar o paciente, né? Falou, fale para o médico disso, explique aquilo, porque senão o juiz não vai conceder, entendeu? Então, algumas palavras que são palavras-chave. Não só o juiz, né? Então, o próprio plano, porque eu posso dar entrada para tem um plano de saúde, eu dou entrada. Se eu boto algumas palavras diferentes na hora do pedido... Já facilita o pedido. De repente, ele fala, não vou dar logo e pronto. Não acontece. Você sabe que sempre vai dizer não. Você vai falar que não. O objetivo deles é negar. Quanto mais eles negam, menos eles têm de custo, né? Mas quanto mais a gente coloca um laudo muito bem feito, quanto mais a gente preenche esses requisitos que no processo serão importantes, o plano faz a análise. E aí eles dizem, isso aqui vai dar ação. Isso aqui, às vezes, compensa já fornecer sem ação. Lá em Piracicaba, eu tenho um plano de saúde, sem falar qual que é o plano, que aí já me conhece, sabe que eu fiz o pedido, por exemplo, eu mando e-mail mesmo para o plano de saúde fazendo o pedido. Então, eles sabem que depois dessa negativa, eu vou entrar com a ação. Então, alguns casos específicos, por exemplo, se eu peço uma órtese para o plano, a órtese custa R$200, um exemplo, tá? Eles sabem que depois desse meu pedido administrativo vem a ação. Para eles não é vantajoso receber a ação, é mais caro. Então aí eles fornecem por causa do e-mail, mas eles sabem que é o advogado que está mandando o e-mail. Então por quê? Piracicaba já tem sabe do advogado, conhece o meu trabalho, e aí pensa, né, no custo-benefício, o que é melhor? Esperar eles sempre vão pensar, então, no custo-benefício, que vai ser mais barato para o plano de saúde. Mais barato eu fornecer o material, mais barato ou responder a ação. Responder a ação, entendido. Aí, a outra parte então, quando eu entrar com o pedido, eu já estou fundamentado. Já vou botar a mesma coisa para o SUS. Toda a documentação, já dou uma fundamentação do pedido super profunda, já boto literatura se eu quiser. É importante pôr literatura, inclusive. Eu boto só o nome da literatura ou é anexo a literatura? Só colocar o nome já é suficiente, fazer a referência da literatura. Porque quando a gente vai fazer uma eventual perícia, a gente pode usar essa literatura para fundamentar. Então é muito importante colocar, tá? Só que o pedido médico nunca vem com literatura. O que vem é o pedido do fisioterapeuta. É porque quando eu falo médico, eu tô falando do físio, gente. Quando eu falo médico, toda vez que eu estou falando pedido médico, eu tô falando do fisioterapeuta. Porque é com quem a gente trabalha diretamente e quem que vai fazer todos esses pedidos fundamentados. E quem sabe também, né, fazer a terapia, né, fazer todo o trabalho.
Então, realmente, o pedido do fisioterapeuta é outro mundo, é uma coisa... Aqui o Teratox, por exemplo, ele só sai daqui da Fisiovital para entregar para um pai com o pedido médico. E o pedido médico é do fisioterapeuta. Aí eu pergunto, mas pode ser do fisio? Eu falo, eu prefiro que seja do fisio, porque ele que vai botar, ele que vai tirar a medida, ele que vai botar no paciente, que vai ter o curso para organizar essa biomecânica do paciente. Não é o neuro que vai fazer isso, é o fisioterapeuta. Então o meu contato é com o fisio. Ou com o TO, que também tem um conhecimento muito bom de membros superiores de tronco. Quem conhece tronco e membro superior é o TO. Então, ele que vai organizar esse posicionamento de braço, de pegada do paciente. É aquilo que a gente conversou, né, antes da gente começar aqui. O profissional, o fisioterapeuta, mantém a maior parte do conhecimento. É ele quem vai trabalhar com isso, ele quem vai desenvolver o paciente. Então, realmente, o laudo dele é extremamente importante. Então, quanto mais preenchido, né, melhor pra gente, com certeza. Então, vamos lá. Isso aqui já foi o plano de saúde, terapia. Por exemplo, terapia, tá? O pai vai entrar com processo judicial contra o plano para terapia e contra o SUS. Qualquer um dos dois. Meu filho tem paralisia cerebral, ele tem o GMFCS3, ele vai precisar de fisioterapia a vida toda. Esse processo já é para a vida toda ou eu tenho que ficar renovando esse processo de terapia? Olha só, Ju, vamos pensar na almofada da cadeira de rodas, né? Que ela, conforme você vai crescendo, precisa alterar a almofada da cadeira de rodas. Se a gente tem um pedido médico já informando que vai precisar fazer essa alteração, a gente consegue deixar uma sentença com resultado em aberto. Então, por exemplo, de 6 em 6 meses, a avaliação do fisioterapeuta e a indicação da nova cadeira. E aí a gente deixa essa ação em aberto, com o resultado dela aberto, para eventual mudança a gente conseguir fazer sem ter que entrar com uma nova ação. Tá. Então, a gente já deixa essa coisa em aberto dentro do pedido. É porque aí, conforme a criança vai crescendo, vai precisando alterar tanto a órtese quanto a cadeira, para pódio também. Então, é melhor deixar em aberto para não ter que fazer várias ações. Tá. Agora, uma pergunta aqui. Entre o SUS e o plano de saúde, qual você considera a melhor opção para solicitar órtese e terapias e por quê? Eu tô falando de modo geral, né? Eu sei que caso a caso, mas de modo geral. Tá. Quando a gente fala de órtese, eu gosto e medicamentos também, eu gosto de fazer contra o SUS. Tá. Eu acho que o resultado, a gente tem um resultado maior e também como o uso normalmente acaba sendo contínuo. Então, a órtese precisa usar por bastante tempo. Se a gente faz contra o plano de saúde e a pessoa em determinado momento perde o plano, aí tem que fazer novamente um outro plano. Se eu trocar de plano, eu tenho que fazer outro plano. Tem que fazer outra ação. Então acaba sendo mais vantajoso fazer contra o SUS. Só que realmente, caso a caso, é uma análise bem específica do paciente e da situação dele. Tá? Mas, por exemplo, medicações eu gosto de pedir para o SUS. Tá. Eu acho melhor. Órteses normalmente vai para o SUS, mas alguns casos a gente faz com plano de saúde. Então depende realmente do caso que a gente está analisando. E existe um tempo de diferença significativa de tempo entre o SUS e o plano de saúde? De espera? De espera. Dei entrada no processo hoje. No SUS, onde o processo, né, fica, quando a gente processa o SUS, é um pouquinho mais demorado. A gente chama de vara da fazenda. É um nome que vai achar que é fazenda, né? Então é vara da fazenda. Lá o processo demora um pouquinho mais. Normalmente as varas da fazenda são um pouco mais demoradas pela quantidade de trabalho. Tem muito processo nas varas da fazenda. Acho que você falou 28 minutos porque é a liminar, não é o resultado final do processo. O resultado não entendi, então. É assim, quando a gente faz a ação, a gente faz tanto o pedido inicial, a gente entra com a ação fazendo o pedido inicial e o objetivo da ação é chegar numa sentença, certo? Tá. Dá para esperar 3, 4 anos o resultado de uma sentença? Não. Aquela questão, né, da órtese que a gente falou da criança com 9 meses de idade. 3 anos resultado da ação, a criança já vai estar com quase 4 anos de idade, perde a possibilidade de uso. Ok. Aí a gente pede uma antecipação do resultado da sentença. Tá. Então o juiz analisa o processo, ele vê se existem indícios, né, se existe prova do que a gente está fazendo pedido, se já está quase que constituído, né, e apresentado o direito da pessoa, aí ele antecipa essa sentença. Ela não é definitiva, ela é provisória, pode ser modificada no decorrer do processo. E essa antecipação a gente consegue em 28 minutos, que é 2 dias, na verdade, o tempo
Então eu não ganhei. Vamos lá, porque tem Olha só, Vamos lá. vamos explicar. Peraí, vamos lá de leigo. Leigo vai explicar, você vai ver se eu tô certa. Eu entrei com o processo judicial para pegar o SUS ou o plano de saúde, tanto faz. Ele tem uma demora nisso. Aí eu entro com um pedido de liminar para que o juiz olhe mais rápido o meu processo e me dê uma liminar. Aí compre, faça. Exatamente. Mas o meu processo ainda está decorrendo paralelamente a isso. Não finalizou o processo com a liminar. É isso? É exatamente isso. Tá. E aí, no final, o juiz ele vai analisar todo o processo novamente, com todas as provas. O plano de saúde ou o SUS já vai apresentar a contestação, já terá apresentado a contestação. Perícia, se precisar fazer ou não, né? A perícia já vai constar no processo. E aí o juiz vai dar a sentença. E essa sentença, ela ou confirma a liminar, ou ela revoga a liminar. Então, se você ganhar a ação, ele confirma a liminar. Então, confirmou aquela decisão anterior. Se ele julgar improcedente a ação, ele revoga essa liminar. E eu vou ter que pagar? Não. Tá. Aí eu fiquei com medo agora. Na verdade, esse é uma pergunta que os meus clientes de terapia fazem. E se chegar no final do processo e eu tiver que pagar todo o valor da terapia? Não, não paga. Tá? Foi o juiz que concedeu a decisão, então você vai fazer até o final. Se revogar a liminar, revogou. Não, e é interessante isso, porque dura o quê? 3 anos uma ação total? 3, 4 anos. Só que eu já tenho a liminar, gente. Já tem a liminar. O importante é eliminar. Então, importante é eliminar. É eliminar. Mas durante esses 3, 4 anos, se a gente está com um bom profissional da área, ele vai estar fazendo um acompanhamento mesmo real, né? De medidas, de fortalecimento de musculatura. Tem vários testes que o fisioterapeuta faz para ver a progressão desse paciente. Então, tem como mostrar que ele está com uma curva melhor do que um paciente que não está fazendo esse tratamento, porque existem curvas de desenvolvimento motor para cada criança. Então, a criança que conseguiu eliminar, está usando teratox, está com horta, cadeira certa, fazendo terapias intensivas, está lá. Ele vai ter uma curva do desenvolvimento melhor do que uma criança do mesmo tipo que não tem. Então, uma forma de você também provar... Exatamente. Essa curva ela é muito importante para constar no processo. A gente tem que mostrar, com toda a terapia, a criança teve um desenvolvimento maior. Isso é uma prova muito importante, porque a gente comprova realmente que o equipamento que está sendo utilizado, ele teve um benefício superior ao que já consta, por exemplo, no SUS, que é fornecido no SUS, ou superior à ausência, né, obviamente, do equipamento. Então, essa curva ela é muito importante, tanto para terapia quanto para órteses, tá? Então, a gente tem que sempre apresentar isso no processo. Então, gente, uma coisa que eu também estou percebendo é que a gente não só precisa, lógico que a gente sempre precisa de um profissional, um fisioterapeuta que esteja com os cursos em dia, que seja estudioso, que saiba o que está fazendo, né, que tenha bastante conhecimento sobre o desenvolvimento motor. Mas ele também precisa ser um profissional que faz só vem a palavra em inglês, esse acompanhamento isso. Que seja... Que mostra o desenvolvimento, mostra a curva. A curva. Ela é muito importante. Então, tem realmente que ter um profissional que faça isso. Então, vocês têm que pedir isso para os seus fisioterapeutas. De 6 em 6 meses. É simples. De 6 em 6 meses, você pede para o profissional que está te acompanhando para ele apresentar um laudo. Quero saber como que foi o desenvolvimento. Sempre tem um parâmetro. Você, obviamente, tem o parâmetro, a base de como o seu paciente iniciou. E depois de 6 meses, em que nível ele chegou ou qual foi o desenvolvimento dele. E com esses dados, manda para o advogado para a gente juntar no processo. Que isso é muito importante. Vamos lá. Agora o juiz, a gente caiu naquela vara, uma das 3 varas de São Paulo, que são do plano de saúde. Ele disse que não, você não tem direito, seu filho não precisa de uma órtese, vamos deixar ele com a panturrilha encurtada, andando ponta do pé. Eu posso recorrer? Pode recorrer, mas dificilmente a gente muda isso, Ju. Dificilmente. Se os desembargadores lá em São Paulo falaram que não vão conceder essa liminar, então, por exemplo, a gente entrou com a ação aqui em Dayatuba, conseguimos a liminar, então, via de regra, a criança vai usar a órtese, o plano recorreu, hipótese de plano de saúde. Se chegou lá em São Paulo e os desembargadores falaram que não vai conceder, eles caçam essa liminar e aí a criança fica sem a órtese realmente. Dá para recorrer?
dá para recorrer. Inclusive é um recurso que eu estava fazendo ontem. Mas a chance disso ser alterado ela é bem pequena. Existe, mas é bem pequena. E por que... Mas aí eu posso entrar com outro processo de novo? Aí você faz, se você entrou contra o plano de saúde, depois você faz contra o SUS. Então eu só tenho duas Você opções tem na duas vida. opções, exatamente. E aí, assim, por isso que a gente fala, né? Cada caso tem uma particularidade diferente do outro caso. Então, se a gente está falando de órtese, primeiro pede para o plano. A estratégia que a gente vai usar. Então, primeiro pede para o plano. Negou o plano, vai para o SUS. Ou se a pessoa não tem plano, vai direto para o SUS. Ou a depender do que a gente está pedindo, vai no SUS e não pede para o plano. Então, a gente pode fazer contra os dois. Aí, isso, de certa forma, dá uma... E ao mesmo tempo para os dois, não? Ao mesmo tempo, não. Pode fazer, mas não é bom. Não é. Imagina, caiu os dois processos no mesmo juiz. Na verdade, não vai para os dois juízes, porque o juiz da Fazenda é o juiz que vai julgar a ação contra o SUS, e aí os outros juízes vão julgar as ações do plano de saúde. Então, não vai para o mesmo juiz. Mas mesmo assim, se você está fazendo pedido para um, faça para um. Espera resolver. Não conseguiu um, aí depois você vai para outro lugar. Eu posso ser processada pelo Estado por fazer para os dois ao mesmo tempo? Tipo, litigância de má-fé? Não, eu nunca vi acontecer. Mas eu acho que não me parece uma estratégia boa fazer ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que você tem que primeiro pede para um, concedeu, ok, não precisa fazer mais. Pede para outro, se negou o primeiro, aí você faz contra o SUS. Aí ok. Tá, então, tudo vai depender da estratégia que o advogado vai usar. Sim, senhor. A gente vai agora... Nossa, que prova, hein, que você... Viu? Me preparei, gente. Vocês Se preparou? E mudou as perguntas, não eram essas perguntas que você tinha me mandado. Não, mas a gente tá, tipo assim, aqui tá... o que acontece? Aqui tá bem escrito, né? Mas aqui a gente tá falando, a gente muda um pouco. Mas tá tudo aqui. A gente respondeu cada um de forma diferente. Qual é a relevância da jurisprudência? A gente falou se a cobertura... Se o médico lá diz que não... Escolher entre SUS ou plano de saúde, depende, a gente fez aqui. E são perguntas, e eu achei muito interessante, porque são perguntas que os clientes fazem na mesa do escritório. Então, sentam comigo e fazem essas mesmas perguntas. Porque são as perguntas que os clientes querem ter, né? Que querem saber. Então, são as dúvidas que a população em geral tem, né? A insegurança do processo, o resultado do processo, se vai ou se não vai dar certo. Inclusive, eles perguntam qual o percentual de êxito. Então, quantos por cento você acha que existe para dar certo ou não, sabe? Você tem como ter esse dado? Não, né? De terapia no escritório, 80%, 85% a gente consegue, mesmo tendo aquelas 3 câmaras que são negativas. Isso é sorte, porque se a gente fosse parar para pensar, né, seria 70%. Então, considerando o total de ações do escritório. A gente tem uns 80%, 85%. Então, é um resultado muito positivo quando eu falo de terapia. Então, a gente tem um proveito muito grande. Órtese e medicamento. Órtese e medicamento fica mais ou menos em torno de 70%. Eu acho que não chega a 80%. É um pouco mais difícil. Por quê? Porque a terapia, Ju, quando a gente tem, por exemplo, o plano de saúde. Quando a gente faz ação contra o plano de saúde, a terapia, o fornecimento dela é muito mais fácil que a órtese em si. Tá? Porque a gente tem aquela questão da órtese não ser ligada ao ato cirúrgico. E aí tem a contestação, né, a necessidade ou não de fazer, e aí é um pouquinho mais difícil. Agora, quando a gente fala de SUS, para SUS eu não faço ação de terapia. Então, normalmente eu faço ação de terapia contra plano de saúde. Então, tem essas pequenas mudanças que fazem com que o percentual tenha uma alteração. Tá? Mas, infelizmente, a órtese, ela tem um resultado um pouquinho menor. Mas é bom. Mas é bom, 70% é muito bom. Então, na busca por um advogado, é necessário que seja, ele precisa ter do mesmo estado, ou eu posso contratar você eu estando no Pará? Olha, eu tenho ação no Pará, Marabá. E foi sem querer. Marabá, Pará, e agora? Já nem lembro mais. Se o cliente ver, ele vai ficar bravo comigo. Não, gente, geografia. Então, eu tenho ação no Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná,
Você tem que ser inscrito em todos esses ou você pega um advogado parceiro na Depende. cidade? Se eu passar de 3 ações, aí eu preciso fazer uma inscrição suplementar. Se eu não passar de 3 ações, aí não precisa. Ao mesmo Mas tempo. 3 ações ao mesmo tempo. Aí a gente pode, caso tenha uma quantidade muito grande de ações, você passa para um parceiro e aí ele quem responde, quem assina o processo. É coisa de escritório que a gente... Mas isso é importante. É importante. Isso eu sei disso porque, né, às vezes precisa. Tem um conhecimentozinho ainda. Então, após a aprovação judicial de um pedido, é possível incluir novas terapias e recursos terapêuticos no mesmo processo? Após a aprovação? Finalizei, tô com um processo. Não já ganhei. Tudo bem, teve liminar, passou a liminar, fiz, aí acabou o processo, confirmou aquela liminar. Aí eu preciso, que é o que você deixou em aberto, né? Eu preciso incluir meu filho já cresceu, tudo bem. Foram 3 anos para acabar aquilo, eu consegui eliminar, mas foram 3 anos. A órtese do filho do pé ou o teratólogo já ficou pequeno. Eu falo, mas eu preciso de outro tamanho agora. Então, quando a gente fala de tamanho, ok, a gente consegue alterar. Mas quando a gente coloca outros pedidos, então, por exemplo, era teratogs e agora eu quero uma cadeira, por exemplo, tá? Aí a gente não consegue colocar. A gente tem que vincular os novos pedidos. Os novos pedidos, eles têm que ter um sentido, né? Tem que normalmente ser a mesma órtese ou o mesmo produto, né? Teve alteração por conta do tamanho, do peso. E agora, a necessidade em si, aí é outro pedido. Então, eu posso botar tudo desde o início. Coloca tudo desde o início. Só que aí, olha só, por exemplo, uma criança de 6 meses, ela não vai usar uma cadeira de rodas. Então, você não consegue fazer um pedido de cadeira de rodas agora. Ela não tem a necessidade. Não, mas ela tem a necessidade de um carrinho de bebê específico, que é o Kimba. Então, aí o carrinho de bebê específico, ok. Agora, a cadeira de rodas, não. E aí, como mas o Kimba vai até tarde, até 10 anos de idade. A gente consegue continuar no Kimba, então. Fica no Kimba. Acho que é Kimba, a gente pode estar falando o nome errado, mas... mas a inteligência por trás disso é realmente assim. Se, por exemplo, o mesmo produto com o mesmo nome, com o mesmo... Exato. O que os clientes normalmente perguntam eu pedi uma cadeira de rodas e vai precisar de tal medicação. Não consegue vincular, a não ser que você já tenha feito no começo do processo. Se o seu processo já está em andamento, você quer colocar algo a mais, tem que fazer uma outra ação. E normalmente não. E sempre que a gente faz uma outra ação com outros pedidos, se são as mesmas partes, vai para o mesmo juiz. Então é quase como se fosse a mesma ação. É quase a mesma ação. Mas não vincula, né? Não vincula. E lá no escritório eu gosto de trabalhar medicamento, uma ação. Órteses, próteses, outra ação. Terapia, outra ação. Porque a gente tem o NATJUS, que é um núcleo que fica no tribunal, que ele tem um entendimento para cada coisa. E, na minha opinião, isso interfere no resultado, por exemplo, de terapia com medicamento. Então, não é bom vincular. Porque para terapia tem um entendimento e para medicamento tem outro. Entendi. Então, a gente separa. Lá no escritório sempre eu separo. Tá. Outra pergunta que me fizeram também é que ela é fisioterapeuta, mas ela não está ligada ao SUS. E vai fazer o laudo de uma criança. Ela precisa só... O laudo do SUS só é autorizado pelo fisioterapeuta que está ligado num posto ou pode ser um fisioterapeuta particular fazendo o laudo da criança? Ju, você acha que um fisioterapeuta do SUS faz um laudo bom? Normalmente, quando a gente vê um pedido do físio do SUS ou do médico do SUS, é uma coisa extremamente simples. Às vezes eles nem pedem, às vezes eles nem sabem que existe a determinada tecnologia. Também tem isso, né? A tecnologia mais nova, normalmente os médicos do SUS não querem se atualizar. Então, eles acabam não tendo conhecimento. O que a gente faz? Do particular, a gente pede para o SUS. Passa pelo médico particular e aí manda isso para o SUS. Não tem problema nenhum, tá? Não entendi. Então, eu posso fazer, eu sou fisioterapeuta. A Joana é minha paciente. Fiz lá o laudo maravilhoso da Joana, falei tudo da Joana, falei o porquê de cada, porque precisa da cadeira, da horta, teratox, parará. Coloca tudo que precisa. Botei tudo, assinei, pá. Você vai pegar esse meu laudo, vai botar particular alguém do físio. Não, o particular seu vai pedido pro SUS. Aí já vai esse pedido. Eu não preciso que um fisioterapeuta de lá assim. Valide ou não precisa. O particular a gente pode pedir no SUS, não tem problema. Porque, por exemplo, para minha irmã Estela, a gente fez a curatela dela. Qualquer coisa que a gente faça para ela tem que passar no SUS para comprovar que ela continua sendo deficiente, entendeu? Mas essa provavelmente tem alguma coisa vinculada na sentença.
né, na sentença provavelmente diz que tem que fazer comprovação e tudo mais. Não tem nem o que comprovar para ela, gente. Fisicamente você vê, não tem, entendeu? É muito louco agora. Foi bem complicado, por exemplo, vender o carro. Aí teve que ir lá fazer laudo de novo. O juiz pediu outro laudo dela. Mas o laudo tem que atualizar. Né? Tem que atualizar. Porque, Mas, qual gente, ela é a necessidade vai... da sua irmã? Se ela tem deficiência intelectual, Tá. então, física... Entendi. É porque, por exemplo, às vezes a gente está falando de, Eu não tô uma falando... de um paciente que você Não, foi consegue para vender o reabilitar, carro, não mas... consegue reabilitar. Tá, entendi. E tá Você bem, não tanto que tem curatela. Tá, sim. Então, aí vai depender do que de fato tem na sentença, né? Provavelmente na sentença está falando que de 6 em 6 meses ou uma vez por ano tem que fazer a renovação do laudo. Mas, veja só, se você tem um caso grave, né, e o médico já informa, não tem a possibilidade de melhora, por exemplo, vai ficar dessa forma a vida toda. Então, eu acho que não há necessidade de você atualizar laudo. Tá? Já tem um laudo ali definido. E isso saiu entendeu? uma lei agora, não foi? Que não vai precisar de renovação de laudo para criança. Eu estava vendo isso no Senado ou na Câmara, que Eu acho que alguém é botou. projeto de lei. É projeto de lei ainda que não vai precisar ficar renovando. Porque causa uma dificuldade muito grande, né? Então você passa, por exemplo... Gente, uma criança com T21 nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de ser, exatamente. E aí, assim, o que acontece? Tem que passar pelo médico de 6 em 6 meses. E aí o neuro vai analisar, e aí a gente sabe que a consulta é cara, e aí pelo SUS você não consegue, para agendar é super difícil. Então, assim, não vai mudar. Então, na minha opinião, não há a necessidade de fazer atualização de laudo. Tanto é que nas minhas ações eu falo que não precisa, eu peço para que não seja necessária essa atualização. E aí a gente não tem essa de 6 em 6 meses que apresentar tanto para o juiz quanto para o plano de saúde a evolução, né, do paciente, entendeu? Então, é suficiente a anamnese e o pedido do fisioterapeuta para iniciar um processo legal de solicitação? Sim. Ou você quer um pedido médico de um ortopedista neuro também? Olha só, isso eu acho muito ruim, né, na justiça, no judiciário de modo geral. Tem médicos, vou falar de um pediatra, nem é pediatra, um cardiologista. Então ele tem o CRM, ele faz um pedido de uma órtese ou alguma coisa assim. Só o fato dele ter o CRM, o judiciário já aceita o pedido dele. O fisioterapeuta tem que ter a especialização e tudo mais. Mostrar, provar. Isso. O médico teve CRM, então ele é cardiologista, não tem nada a ver com a parte neurológica, não tem nada a ver com... Não sabe de biomecânica absolutamente nada, faz um pedido, tem o CRM, tem a autorização. Entendeu? Entendi. Então, assim, não precisa ser especificamente um médico que tenha o conhecimento na área. Precisa ter CRM. Então, tanto para o SUS quanto para o plano de saúde, é bom eu ter o laudo bem feito do físio. E o médico também fazendo um pedido simples, quero teratólogos. Mas dá, viu, Ju, para fazer só com o pedido do fisioterapeuta. Só que assim, se a gente vai entrar com ação, já vamos fazer tudo. Melhor pegar mais documentos. Exatamente. Né? Fazer uma juntada maior. Nem que a gente demore um pouquinho mais para fazer a ação. É melhor a gente já, né, apresentar tudo que tem de possibilidades. Por exemplo, dentro do pedido, isso é para os físios, tá, gente? Essas perguntas já são dos físios. Dentro do pedido, eu tenho que ser o mais específico possível, exemplificando. Eu quero usar o teratólogos na minha paciente Júlia, porque ela tem uma hipotonia grande de tronco, de core, e com o teratólogos na pesquisa tal e tal, mostra que o posicionamento correto ajuda na ativação motora do paciente. A gente tem a prevenção de, sei lá, de derrotação femoral e que não vai causar... Todo um diagnóstico, toda uma justificativa. E o porquê e qual é o caminho que isso vai acontecer. Quanto mais específico for, melhor. Tá? Então, assim, tem que ser muito, muito, muito específico. Por quê? O plano de saúde vai contestar, o SUS vai contestar. E eles sempre vão apresentar alternativas. E essas alternativas normalmente são as mais baratas, as que têm menos custo, né, para o SUS e para o plano de saúde. Então, quanto mais específico você for, quanto mais detalhes você apresentar, melhor para o seu paciente. Há uma probabilidade muito maior de, no final da ação, ele realmente conseguir. E, por exemplo, vamos lá, vamos fazer comparativos, tá? Eu vou pegar Teratox e o outro. Uma outra coisa que existe. A outra coisa que existe, ela não deixa a liberdade do paciente de se mexer. A sua prescrição tem que falar assim: o paciente precisa ter liberdade de se mexer.
Porque E o outro os engessa outros, muito, exatamente. entendeu? Então você tem que ser específico. Os outros, por exemplo, por isso até que eu falar, passar por mim antes de passar por médico é interessante. Por quê? A ausência de substituto terapêutico, sempre falo. Coloque isso no pedido, porque com a ausência de substituto terapêutico, a gente mostra que não tem um outro produto ou medicação ou uma medicação que tenha o mesmo reflexo no diagnóstico do paciente. Então, com essa ausência de substituto terapêutico, a gente acaba travando a órtese específica ou a medicação Isso específica. realmente a ausência total de substituto terapêutico do teratóxico. Então, e outra das coisa, faixas neuro e aquilo que eu estava falando, que a gente falou também o conforto, né? Às vezes, o conforto, às vezes não, ele é realmente importante para o paciente, porque não vale só você prescrever uma terapia, né? Não vale só você prescrever uma medicação, não vale só você prescrever o Teratox. Você precisa que o paciente faça o uso disso. Então, ele tem que ser confortável, ele tem que ser esteticamente tem que não ter uma gerar estética tanto calor. boa. Exatamente. O calor, de certa forma, ele faz com que o paciente não tenha aderência ao tratamento. Então, o desconforto térmico, até a estética em si. Eu gosto de falar que a estética do equipamento tem que ser boa também, para que o paciente use, senão não vai querer usar. E aí a gente não tem o resultado esperado. E eu posso botar, por exemplo, diferenciais desse Teratox ou dessa horta, dessa faixa. Pode. Não só pode, que ela deve. Mais confortável, ela não causa desconforto térmico, ela é lavável, ela tem uma durabilidade e tal. Sim. Você fala, né, da ausência de substituto terapêutico, e aí se você quiser fundamentar o porquê, ótimo, perfeito, é o ideal. Então, essa aqui ela é a melhor por causa disso, disso e disso. Então você vai pontuando. Então, preciso disso por causa disso. Eles leem isso? Agora pergunta é. Porque assim, eu posso virar e fazer um laudo que vai ter 10 páginas do porquê o Teratox, tipo, falou da criança, não sei o quê, e 3 páginas só fundamentando o porquê do Teratox. Eles vão ler isso? Vão ler. E eles não só leem, como a gente também pode destacar no processo. Então eu escrevo a minha petição e os pontos que são mais importantes eu recorto, a gente copia no próprio texto da petição, sabe? Então eles leem sim, todas essas provas. Na verdade, eu fui estagiário de juiz. A gente analisa mais as provas, os documentos que são apresentados, do que a petição do advogado. Porque falar, todo mundo fala, né? Então o advogado tem um monte de argumentos. Agora a prova em si, o documento que está sendo apresentado, é isso que tem de fato o valor, né? Então a gente tem que analisar as provas. E o pedido do físio e do médico são as provas com a maior capacidade de demonstrar necessidade. Então são lidos com certeza. Tá? E a sentença, aliás, ela normalmente vem fundamentada nesses pedidos, ou de improcedência ou procedência. Então, por causa de tal e tal informação ou afirmação, eu julgo a ação improcedente por causa disso, ou eu julgo a ação procedente por causa daquilo, sabe? Então, eles leem sim. A outra coisa que eu queria ter mais conhecimento, te perguntar, porque toda vez que eu falo isso, que eu penso sobre isso, a questão do rol, não sei o que, o Teratox. Vamos pensar especificamente no Teratox, porque no meu ponto de vista, o Teratox ele pode ser visto como uma órtese, sim, mas ele é uma terapia. Então, eu posso colocar ele como órtese ali no SUS? Posso, mas ele é uma terapia. Ele é uma terapia contínua, intensiva para o paciente, porque ele precisa ser usado em terapia, durante a terapia, também, né? E vai ter uma continuação dessa terapia em casa. Então, o que tem de terapia intensiva, que é, por exemplo, um Terasut, um treino que é uma terapia intensiva em clínica, o Teratox ele vai fazer na clínica, 1 hora ou o que for, mas vai continuar em casa e o pai vai ter essa possibilidade de também ajudar na terapia do seu filho. Que isso é uma coisa que a gente vê muito lá fora hoje em dia, né? Que o pai, a família faz terapia também. Né? Dá terapia, faz alguns exercícios específicos e tal. Então, com o Teratox você tem essa possibilidade. Eu sempre falo para os fisioterapeutas fundamentarem o Teratox como terapia. Porque aí você tem uma continuação de você, eu acho que é isso, né? De poder crescer para o Teratox, faz outro pedido dentro do mesmo processo. Tá. Aí, como você está trabalhando como terapia, ok, faz a alteração do Teratox, mesmo ele durando vários anos, né? Como
Depende Dependendo do crescimento dependendo do crescimento também do cuidado. Mas também, gente, é uma roupa, vamos lá. Teratólogos não deixa de ser um tecido, tem o fã dentro, você sua, você, né? Imagina usar 5 horas por dia, todos os dias, a mesma roupa direto no seu corpo. Tem uma durabilidade, não tem como. Não tem como. E aí, o que é legal? Quando o fisioterapeuta vai prescrever o Teratóxicos, colocar inclusive o tempo de validade dele. Ele será usado por 2, 3 anos. O especialista, ele tem liberdade de definir quanto tempo o produto, né, o equipamento será utilizado. Porque a gente sabe, né, como é um equipamento, ele tem validade. Você tem, ele estraga, ele desgasta, né? É roupa, é um tecido, né? Tecido. Então ele desgasta, suor, como você falou. Então vai usar por 1 ano, depois a troca, tá? Então de ano em ano a troca, por período indeterminado, entendeu? Quanto mais você coloca essas observações no pedido, mais facilita o trabalho do advogado. E a sentença normalmente vem da mesma forma que o pedido é feito. Então quando você faz um bom pedido, você tem uma boa sentença. Se você faz um pedido ruim, você tem uma sentença ruim. E aí o advogado tem que ficar muito atento. E aí ele tem que analisar e olhar, esse pedido é um pedido bom? Ok, vamos fazer a ação. É um pedido ruim? Então vamos fazer a alteração. Tá? Isso é uma coisa que Defensoria Pública e Ministério Público não fazem. E não é nem só isso, né? Eu acho que tem outros advogados que têm uma especialização maior, mas como eu disse no início, você também tem uma vivência na área de saúde. Exatamente. E na hora de você estar olhando isso, você já olha de uma forma mais ampla, realmente. E sempre tem a mamãe para perguntar, né? Exatamente. E você, dentro desse pedido, como tem esse tempo de validade, período indeterminado e tal, eu posso botar também o tempo de uso, porque o juiz vai falar, caraca, usar 5 horas por dia, todos os dias, aquele mesmo produto, posicionando direto na pele com suor, então realmente precisa ter a troca. A prescrição do Teratóxicos. A criança, então você faz toda a prescrição, como você sempre prescreve, e aí você faz uma observação. A criança utilizará o Teratóxicos por 12 horas, tá? Um exemplo. Considerando a quantidade de horas utilizadas, o Teratóxicos terá a duração de aproximadamente 6 meses. Então, a criança deve retornar, fazer uma nova avaliação a cada 6 meses para fazer a troca do equipamento, do produto, da órtese. Então, quanto mais específica você for, quanto mais você for detalhada no seu pedido, melhora para o paciente. Tá? Então, você pode colocar, vai usar por tantas horas, vai usar de tal forma. Aliás, é o ideal, né, que a gente tenha na prescrição, inclusive o modo de uso, como vai fazer, o que vai fazer. É bom que coloque, sim, com certeza. Doutor, muito bom. Essa argumentação de construção tem que ser bem detalhada, isso é bem importante de todo mundo estar sabendo que é uma dúvida constante. E vocês dão você dá esse suporte. Sim, dou esse suporte. Então, se eu virar assim para você, doutor, eu quero entrar para o processo para conseguir o Teratóxicos. Aí você vai me ajudar e vai me ajudar. Você vai fazer a prescrição, aí chegou a prescrição, né, o seu paciente com a prescrição no escritório. Fala, nossa, essa prescrição está faltando tal informação. Aí, Juliana, você pode fazer alteração aqui. Você já tem um modelo não de prescrição, mas de pontos que devam conter dentro da prescrição. Na verdade, mas não são pontos que envolvem a saúde em si. São pontos judiciais. Por quê? Eu não sou profissional da saúde. Sim, mas então eu não tenho conhecimento. Não, por exemplo, a ausência de substitutivo, então, detalhada, tempo de validade. Isso, são coisas mais jurídicas, né? Pensando na estratégia jurídica. E assim, tem modelo. Se o médico falar, por exemplo, tem alguns médicos que falam assim, você não quer pedir pro advogado me ligar para ele me explicar o que né? E aí a gente acaba falando, precisa de tal e tal coisa, justamente por causa disso, entendeu? Mas assim, claro, a conduta do médico, do profissional, do médico, do fisioterapeuta, do odontólogo, é a conduta dele. É ele quem está prescrevendo. Eu só passo as informações que são importantes para o processo. Jurídicas, exatamente. Eu não posso, por exemplo, falar assim, coloca tal coisa. Não, a gente não está falando isso. A gente está falando mesmo da parte que vai fundamentar melhor esse pedido, até para conseguir pedido judicial que a gente vai essas trocas, porque seja o Teratóxicos, seja uma AFA ou uma SMO, são produtos ou uma terapia contínua com Teratóxicos, uma terapia contínua com Terasut,
São coisas que você precisa de alguns detalhes jurídicos Sim, que o com fisioterapeuta também não sabe, tem que estar ali, né? Exatamente. Na verdade, É um trabalho em conjunto hoje. sempre que vem um profissional novo com uma indicação, ó, Vinícius, ó, eu vou indicar esse paciente para você porque ele precisa de tal coisa, não sei o quê. Quando é um profissional novo, normalmente precisa voltar à prescrição. Precisa de tal e tal informação, porque daí eles não colocam e eles não têm, né, o hábito de judicializar, então precisa voltar à prescrição para ele fazer novamente. Então, normalmente, quando é profissional que até então não teve contato comigo, aí ele tem que fazer a alteração. Normalmente, quase que sempre. Ah, muito legal, Vinícius. Gostei muito. Você já pensou em fazer algum curso, dar algum curso online para o fisioterapeuta, para o médico saber fazer prescrição? Olha. Porque a gente recebe um monte de prescrição aqui, tá? E algumas prescrições eu não entendo como é que passou. Como que é? Então, olha, veja só. Porque a gente, 40% das vendas do Teratox são para plano ou para o SUS. E a gente recebe esses pedidos todos, né? Porque também, os planos a gente não obriga, mas a gente sempre tenta pedir. Porque como já é pelo SUS ou pelo plano, o que acontece? Essa prescrição aconteceu de alguém. Alguns planos não fornecem, o SUS nunca fornece, não sei nem o nome do paciente. E é um problema para mim, porque aí eu tenho que confiar que aquele tamanho que foi pedido é o tamanho certo. Tá. Isso é um problema, porque a gente tem grande aqui, então a gente tem que confiar, acaba confiando, porque eles não me dão nada. Às vezes eu consigo, eu falo, poxa, por favor, aí a gente faz tal coisa. Você não tá entendendo, já cansei de entrar online, aí eu pego o nome eu acho o nome do advogado, eu entro em contato com o advogado para eu poder entrar em contato com a ação, para eu poder ir. Aí eu chegar no paciente, no fisioterapeuta e pedir as medidas de novo. Porque, por exemplo, a criança tem 13 anos, 10 anos de idade, pensei em ver uma medida de um adulto enorme. Falei, gente, não é isso. Pensando às vezes, né, vou comprar um pouco maior para. Eu falo, não é isso, não pode. A gente faz. Eu faço isso, gente, tá bom? Eu faço. Então, na verdade, seria ideal que o médico já saísse da faculdade assim, com essas observações já assim, em mente, né? Que ele soubesse como que vai funcionar, que muitas dos pedidos deles, né, não serão atendidos. Seria muito bom se os médicos já tivessem conhecimento, se os profissionais da saúde, né, já tivessem esse conhecimento. Mas eu acho que é muito complicado o advogado, né? Eu vou dar um curso pro profissional da saúde explicando para ele como ele vai prescrever Não sei. A OAB brigaria? Na verdade, a OAB não briga, mas eu acho que acaba fugindo um pouco da área, né, técnica do direito e invade a área da saúde. Porque você precisa falar dessa parte aqui. Sim. Uma ideia. Depois a gente conversa sobre isso, porque na verdade, é chato, olha só, a gente está no mês de conscientização do autismo, né? Então, dia 2 foi o Dia Internacional, né, do autismo, de conscientização do autismo. Então, esse mês eu não consigo pensar em absolutamente mais nada. Então, a agenda totalmente, né, vem aqui, vai ali. Cresceu muito, né? Nossa, demais. Esse mês aqui é o mês que eu mais estou trabalhando. Então, não consigo pensar. Mas quem sabe mais para frente, né? Eu acho que a própria comunidade, né, da saúde, elas já vão trocando figurinha e já passam essas informações. Não sei se haveria necessidade de um curso específico, mas os profissionais, passar essas informações para né, eles trocarem essas informações, e os pacientes também tomarem conhecimento da possibilidade de ajuizar, né, de fazer a ação, de ir atrás dos direitos, conhecer, na verdade, os direitos, né? Só isso já traz uma grande diferença para a gente. Pois tá faltando um curso sobre isso, para os pais e para os profissionais. A gente vai pensar nesse curso, desenvolver, estruturar ele, quem sabe a gente não... Mas foi muito bom, eu tô muito feliz, porque é uma dúvida que a gente tem muito, acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Você acha que falta alguma coisa que precisa ser coberta dentro das nossas perguntas? Eu acho que assim, a gente conseguiu realmente explorar desde o início até o final de como funciona, né, o processo, quais são as necessidades e as principais dúvidas dos clientes quando eles chegam até o escritório. Então acho que assim, pelo menos a princípio a gente conseguiu explorar tudo que era necessário. Aliás, muito boas essas perguntas, viu? Muito boas respostas essas perguntas. Gostei muito das perguntas. Aliás, gostei muito de estar aqui com você. Obrigado, inclusive, por me receber aqui, pelo carinho, por me deixar super à vontade também.
né? E é isso. Quer perguntar mais coisas? Não, eu acho que cobriu, assim. Cobriu bastante. Agora, o lance do curso, a gente vai... Eu sou chata, você vai ver que eu sou chata. Então, logo aparece um curso aí. Doutor Vinícius, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer conhecer o senhor, foi um prazer poder conversar com o senhor. E é engraçado eu te chamar de senhor, desculpa. Deus, então, eu sou mais velha que você, eu acho, o senhor tá no céu. Você tem quantos anos? 29. Porque eu tô chamando ele de senhor, eu tenho 40, 29, eu tenho 39. 10 anos. Mas sabe o que é? Eu não gosto de ser chamado de senhor, nem de doutor, eu acho super brega e cafona. Mas as pessoas chamam. E aí você vai... Cada pessoa que fala, você vai corrigir e falar, não, é chato. Então, assim, cada um chama do que quiser. Se quiser, né, chamar de Machado, Vinícius, doutor, fica à vontade do cliente. Pois é, eu virei tia, né? Eu sou tia Ju, pra todo mundo. Pra mim, eu já pego... Ju, por favor. Ju. É Ju. Deixa suas redes pro pessoal te seguir, eu vou botar aqui embaixo também, a gente vai. Meu Instagram é machadovilar.advogado. Lá tem todas as outras redes sociais, podem me seguir, fiquem à vontade, também tem vários conteúdos super interessantes lá. Quem precisar também, eu tenho o celular dele, gente. Me manda o WhatsApp por aqui que eu mando o celular lá. Mas no Instagram já tem o link bem fácil. O seu link tava com erro ontem. Tava com erro? Tava. Por isso que eu tô falando, se der erro, entra aqui que eu passo chama no aqui, verdade. Foi um prazer, doutor Machado. Muito obrigada. Obrigado, viu? Gente, muito obrigada por estarem aqui em mais um Na Marca com a Ju.